Hoje a nossa aula é sobre adição e subtração de radicais. Tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, vamos começar então com as raízes exatas. Neste caso, é bem simples. Basta tirar a raiz de cada radical envolvido na operação. Então, nos exemplos que nós colocamos aí, raiz quadrada de 25 menos a raiz quadrada de 81. É só fazer, então, tirar a raiz quadrada de cada um dos valores. 5 menos 9 dá menos 4. E assim nos outros exemplos envolvidos, tirando a raiz de cada um e fazendo as operações envolvidas. Agora vamos para adição e subtração com radicais semelhantes. Expressões com radicais semelhantes são aquelas em que os radicais têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Essa é a condição principal. Por exemplo, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Quando os radicais forem semelhantes, será possível adicionar as quantidades em que eles aparecem, de forma a simplificar a expressão. No caso do nosso exemplo, temos uma raiz quadrada de 3 adicionada a outra raiz quadrada de 3, o que resulta, então, em duas raízes quadradas de 3. Notem aí o resultado expresso. Agora, outros exemplos. 3 raiz quadrada de 5 mais 4 raiz quadrada de 5. Neste caso, apenas somamos o 3 mais 4, 7, e mantemos a raiz de 5. Então, ficamos com 7 raiz de 5. O mesmo procedimento para todos os outros exemplos. Raiz cúbica de 5 mais 4 raiz cúbica de 5. Notem que eu tenho uma raiz cúbica de 5 mais 4 raiz cúbica de 5. Neste caso, 5 raiz cúbica de 5. Outro exemplo. Uma raiz cúbica de 6 mais uma raiz cúbica de 6 menos uma raiz cúbica de 6. Fazendo as operações devidas, 1 mais 1 menos 1, eu vou ficar com uma raiz cúbica de 6. E o mesmo procedimento para os outros exemplos colocados. Temos 5 raiz 12 de 4 menos 2 raiz 12 de 4. Temos, então, 3 raiz 12 de 4. Neste caso, usando as simplificações de radicais que nós já aprendemos em outras aulas, ficamos, então, no final com 3 raiz sexta de 2. E aí o último exemplo, eliminando primeiro o parênteses, né, aplicando a regra de sinais da multiplicação, menos com menos dá mais, ficamos então no final com 3 raiz quinta de 2, porque você vai somar 1 mais 1 mais 1, 3, mantendo a raiz quinta de 2. Agora, nesses exemplos, observe o seguinte, nós, a princípio, não podemos somar raiz quadrada de 20 mais a raiz quadrada de 45. Mas, aplicando os processos de fatoração e simplificação de radicais que nós já aprendemos em outras aulas, reparem o seguinte, a raiz quadrada de 20 é igual a 2 raiz quadrada de 5. E a raiz quadrada de 45 é igual a 3 raiz quadrada de 5. Nesse caso, podemos simplificar esta expressão como 5 raiz quadrada de 5. O mesmo processo para esses outros exemplos. Simplificamos, fatoramos os radicandos e simplificamos os radicais. Então, a raiz quadrada de 162 fica 9 raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 72 é igual a 6 raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 98 é 7 raiz quadrada de 2. Então, fazendo as operações devidas, somando e subtraindo, chegamos a 8 raiz quadrada de 2, que é a simplificação dessa expressão. E o último exemplo, raiz cúbica de 81 menos 2 raiz cúbica de 192 menos raiz cúbica de 375. Pelo mesmo processo dos exemplos anteriores, ficamos então com a raiz cúbica de 81 simplificada é 3 raiz cúbica de 3. Menos 8 raiz cúbica de 3, que é a simplificação do 2 raiz cúbica de 192. E por último, menos 5 raiz cúbica de 3, que é a simplificação da raiz cúbica de 375. Fazendo as operações devidas, chegamos a menos 10 raiz cúbica de 3. Agora,
E se em uma expressão tivermos alguns radicais com o índice 3, por exemplo, e outros com o índice 4, como devemos proceder? Olha o exemplo que estamos mostrando aí para você. Temos raiz cúbica de 16, e aí simplificamos essa raiz. Essa raiz simplificada, observe aí, no final vai ficar 2 raiz cúbica de 2. Depois de várias passagens, chegamos lá em 2 raiz cúbica de 2. Da mesma forma, as outras raízes. Raiz cúbica de 54, fomos simplificando e chegando a 3 raiz cúbica de 2. A raiz quarta de 32, simplificando, é 2 raiz quarta de 2. A raiz quarta de 162, simplificando, vai ficar 3 raiz quarta de 2, lá na penúltima linha. E aí, para simplificar essa expressão, eu posso somar apenas aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, chegamos à resposta, então, 5 raiz cúbica de 2 mais raiz quarta de 2. Notem, então, que não podemos realizar adição entre os radicais restantes, pois eles não têm índices iguais, os índices são diferentes. Oi, gente, gostaram do vídeo? Dá um like, então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem sempre uma novidade no canal On Fire. Vem comigo!